O Shabat é uma das leis mais básicas do judaísmo. Realmente é um dos conceitos que aparece o tempo todo. Ele é muito central e a pergunta é por quê? O que é o Shabat? O que está por trás dele? O que mesmo a Kabbalah fala sobre esse dia, da importância dele? Então vamos lá. O Shabat, antes de tudo, ele representa não só a fé em Deus, mas como a fé, a crença, às vezes até um pouco mais. O saber que Deus criou o mundo em 7 dias. Essa criação foi feita que em 6 dias Deus foi criando o mundo. Prestem atenção, e no 7º dia, vocês estão esperando que eu fale descansou, não é verdade? Mas Deus precisava descansar? Deus estava cansado? A Kabbalah diz que Deus criou o mundo com o esforço que a gente fala a letra hebraica Rei, que seria quase o H em português. É a letra que a gente usa menos esforço no hebraico para falar. A Kabbalah que está querendo dizer que Deus não teve que se esforçar para criar o mundo. Deus é o todo poderoso. Então o universo para ele é muito pequeno, é muito fácil. Então Deus não precisou realmente descansar. A ideia do descansar que está escrito na Bíblia é que Deus parou de criar. E o que significa criar? Então, mais uma vez aqui aparece o Talmud e nos ensina que existem 39 trabalhos criativos. Ou seja, a gente não está aqui falando de esforço físico, a gente está falando que são coisas que Deus utilizou para criar o mundo. Eu vou contar para vocês mais um segredo, tá? Existe uma outra criação de uma maquete do universo. Vocês sabem qual é? O Beit HaMikdash, o grande templo. E quando o povo de Israel estava no deserto, o tabernáculo, ou Mishkan em hebraico. De acordo com a Kabbalah, o Mishkan, ou Beit HaMikdash, eles são uma maquete do universo. Isso é algo extremamente profundo, muito complicado, não vou negar para vocês que fascinante, mas o Mishkan também foi construído a partir de 39 trabalhos. Isso é espetacular. Esses trabalhos envolvem escrever, cozinhar, o próprio trabalho de construir, o trabalho de carregar e assim por diante. A lista é de 39 trabalhos. Ou seja, esses 39 trabalhos, eles definem para a gente o que Deus parou de fazer no 7º dia. Então foi isso que Deus fez, ele parou de criar, ele não utilizou nenhuma dessas formas de criação e na Torá, na Bíblia, Deus fala para a gente, então vocês também nesse dia vão parar de criar como eu fiz da mesma forma. Então o Shabat, ele tem obviamente uma associação relacionada ao descanso. Tem um lado físico, tem um lado emocional, sem dúvida, mas, além disso, tem esse lado místico da gente emular o Criador. 6 dias a gente trabalha, 6 dias a gente está produzindo, Deus está falando para a gente ser sócio dele na criação, e essa sociedade, ela de alguma forma se completa no Shabat, quando a gente demonstra a nossa fé e a gente para de trabalhar. A gente para de produzir. A gente agora vai produzir outro tipo de criação nesse dia do Shabat. Como eu falei, então a gente tem esse lado místico, mas tem um lado muito importante a nível pessoal, familiar e espiritual. A partir do momento que você está proibido de fazer determinados trabalhos, por exemplo, cozinhar. Então o que a gente come no Shabat? A gente cozinha antes do Shabat, na quinta, na sexta-feira. A gente tem uma plata elétrica para esquentar a comida no Shabat, ou seja, a gente não estaria cozinhando, a gente só estaria esquentando. E isso é espetacular. Você vai falar, mas por quê? A comida está requentada. Eu vou falar para vocês que a comida do Shabat é deliciosa, não tem igual a comida do Shabat. O Talmud diz que uma vez o imperador de Roma provou a comida da casa de um sábio. Ele falou,
meu Deus, essa comida é deliciosa, eu tenho os melhores chefes de cozinha aqui e eles não chegam ao pé disso. Ele falou, o que vocês botam na comida? Ele falou, a gente tem um ingrediente, a gente tem um tempero chamado Shabat. Eu não tenho como te passar isso. Fascinante. Mas então a comida é deliciosa. Verdade, mas o que a gente ganha é que a gente não precisa estar ocupado de falar no celular. A gente não precisa estar ocupado indo ao trabalho. A gente não precisa cozinhar. A gente tem um descanso. Um dia que ele está propício para a gente dedicar a nossa introspecção. Pensem que maravilha um dia que você não liga a televisão, de novo, não tem celular, e você conversa, come com a sua esposa, com os seus filhos na mesa. Você brinca com eles. É um dia sem preocupação, porque o que você fez nos 6 dias foi feito. O que não fez é para a semana que vem. Está tudo guardado. Pessoal, isso causa uma sensação relaxante. A pessoa fica tão relaxada, ela fica tão bem com ela mesma. Está escrito que esse dia ele foi também dedicado a gente estudar a Torá. Exatamente, agora você tem tempo de ler um livro, você não tem a distração da internet, da TV e de outras coisas, você tem tempo de se dedicar a coisas importantes e não só perda de tempo e besteiras, desculpa falar dessa forma. Então, a gente começou falando do Shabat. O Shabat, então, ele envolve essa crença que em 7 dias Deus criou o mundo, tá? A gente falou 6 e o 7º dia ele parou de criar. Vejam que coisa interessante. Eu não sei se dizem 100%, mas na imensa maioria das sociedades, e não só ocidentais, do mundo todo, a semana é dividida em 7 dias. O mês é dividido em semanas e cada semana tem 7 dias. Se a gente para pensar, o ideal seria dividir em 5, em 10, algum número que divide pelo mês, que são 30 ou 31 dias. Por que essa divisão de 7? Então, realmente, os sábios explicam que Deus fez isso de propósito, para mostrar que inicialmente todos sabiam que o mundo não veio do nada. O mundo foi criado por Deus. E quando a gente cumpre o Shabat, a gente vive isso, a gente vive a nossa fé, a gente vive a nossa crença. Mas agora eu vou chegar mais profundo. Além de todo esse aspecto maravilhoso de poder estar com a família, vocês sabem como é gostoso estudar com cada um dos seus filhos, estar só com a sua esposa, você e ela. Vocês sabem que o Shabat é chamado um dia de prazer, a pessoa tem que ter prazeres físicos, ou seja, materiais e espirituais, é um dia de prazer. Agora, esse prazer diz a Kabbalah que o Shabat é 60 avos do mundo vindouro, da recompensa que Deus vai dar no futuro. Uau! É isso mesmo? Esse número de 60 avos é um número muito cabalístico, tá bom? Que ele significa que é uma pequena prova daquilo que vai vir. Mas como o Shabat é uma pequena prova do mundo vindouro, ou Olam Haba, como a gente chama em hebraico. O Olam Haba, o mundo vindouro, está escrito que as pessoas não terão mais prazeres físicos. Eles não vão, o ser humano não vai precisar mais comer, ele não vai precisar beber, e assim por diante. Todo tipo de prazer físico que a gente conhece, ele não vai existir. Aí você fala, mas meu Deus, então o mundo vai ser muito monótono. Não. Sabe por que não? Porque, na verdade, a gente vai ter prazeres muito maiores, que são os prazeres espirituais. Uma pessoa que não viu sua mãe, sua esposa, e ele ama ela, ele não viu ela 1 ano. Quando ele volta, aquele abraço que eles dão, não tem palavras para descrever. Não tem prazer que se compara, por exemplo, ao amor. O amor, eu não estou falando aqui de paixão, o amor é algo espiritual e é tão forte, é tão poderoso, é muito maior do que comer um excelente bife com batata frita. É muito maior. Deus falou que a gente tem corpo e alma. O corpo tem prazer, pessoal, a alma, ela tem a capacidade de ter prazeres muito, muito maiores, porque ela é infinita. Ela foi criada com uma imortalidade. O Shabat é 60 avos do mundo vindouro.
O Shabat é o dia que a gente aprende a ter prazer espiritual. É o dia que vocês vão ver que os judeus vão mais à sinagoga, a reza, as orações são cantadas, são bonitas. Você vê que as pessoas estão vestidas festivas. É verdade, a gente sim tem também prazeres materiais. Eu falei que tem prazeres materiais no Shabat, porque nós nesse mundo ainda temos corpo e necessitamos de prazer. Isso tem uma ligação com a felicidade. Eu não estou falando que todo prazer leva a gente à felicidade, tem que tomar cuidado com isso, mas essa sensação de bem-estar faz muito bem para a gente. E aí a gente está pronto para se dedicar à parte espiritual. E quando a pessoa aprende isso, e ela aprende isso no Shabat, então ela alcança um vislumbre do que vai vir adiante. Vocês sabem, mais um tema de Kabbalah fortíssimo que eu estou revelando agora para vocês. A Kabbalah diz que no Shabat a gente recebe uma alma adicional. Uau! Ou seja, quando entra o Shabat, entra uma alma adicional dentro da gente que nos ensina e nos ajuda a ter prazer muito grande com o mundo espiritual. Às vezes a pessoa no primeiro Shabat ela sente, caramba, mas no Shabat eu não posso fazer um monte de coisas. Depois de um tempo fazendo o Shabat, a pessoa já não quer fazer, porque ela entendeu o prazer que dá se libertar de tudo, todas as preocupações de dinheiro, de trabalho e de ficar vendo todas as mensagens do mundo e etc. Então o Shabat realmente é algo espetacular, é algo muito profundo, algo divino, que o dia que você provar esse tempero, você nunca mais vai abandoná-lo.